depois do que a gente viu na palestra, na conferência anterior, do que era a gnose, espero que tenha ficado já claro, e já estamos falando todos a mesma linguagem do que é a gnose. Vamos comentar então, nessa conferência, algumas respostas que deram os primeiros pares à gnose antiga, certo? Espero que possa ser também um exemplo para cada um de nós, como futuros sacerdotes e também mestres da teologia, aprender como responder a esses problemas que surgem. Porque esses problemas também surgem nos nossos dias, de formas diversas. Quantas seitas estão por aí? A gente tem que saber como dialogar, tem que conhecer o problema, tem que saber quais as respostas que a gente tem que dar, em que nível, com quem a gente está falando, para quem a gente está falando. Então, tudo isso são temas de formação que a gente tem que aprender aqui também, certo? E vamos ter um exemplo um pouco nesses santos padres que responderam àquele problema antigo. Nós já vimos quão atrevidas e pretensiosas são essas especulações da gnose. E para que a igreja da época não se visse submergida por essas falsas teorias, foi necessária realmente uma maravilhosa assistência do Espírito Santo. De todos os modos, o gnosticismo também prestou um serviço providencial à igreja, porque obrigou que os seus fiéis naquela época se aproximassem e se unissem mais aos seus pastores, os bispos, principalmente naquela época, para se protegerem melhor contra essas ideias. Então, esse novo mal fez com que as ovelhas se aproximassem do pastor. Certo? Sobre a gnose, nós vemos que já desde os apóstolos falavam sobre ela. E agora, depois do que vocês aprenderam, vocês vão poder perceber muito mais. Vocês já sabiam, aqueles que já estudaram, que São João possivelmente já respondia algumas ideias gnósticas no próprio Evangelho. Mas vocês lendo São Paulo agora, vocês vão identificar muitas outras coisas quanto os falsos doutores que ele falava. Porque já tinham falsos doutores que já eram essa semente da gnose que ia surgir, certo? Aqui eu leio para vocês, só para que vocês tenham uma ideia, da carta de São Pedro, da segunda carta de São Pedro, que ele fala já também contra o perigo desses doutores. Então escutem como ele falava, que agora vocês vão identificar muito melhor o inimigo. Houve no povo falsos profetas, o mesmo que haverá também entre nós falsos doutores, que introduzirão seitas perniciosas e que, renegando ao Mestre que os resgatou, atrairão sobre si uma pronta perdição. Muitos seguirão sua leviandade e o caminho da verdade será blasfemado por sua causa. Por avareza traficarão convosco por meio de palavras enganosas. Audazes, arrogantes, não temem blasfemar as glórias de Deus. Fazem suas delícias e os prazeres de cada dia, homens sujos, corrompidos, põem seu prazer em enganar-vos, fingindo estar bem convosco. Depois de ter abandonado o caminho reto, se extraviaram. Com discursos cheios de vaidade, atraem aos desejos carnais e aos extravios aos que apenas tinham se afastado desses erros. Prometem a liberdade, mas são escravos da corrupção, porque se é escravo do que nos domina. Isso é só um exemplo, podia ter pego qualquer outro, são muitos exemplos, já dos mesmos apóstolos que escreviam, que falavam já contra essa gnose que estava surgindo, esses falsos mestres que surgiam. E depois deles surgiram muitos outros homens de Deus, os primeiros padres da igreja, que também começaram a defender a ortodoxia da fé que tinham recebido dos primeiros apóstolos. E nesse sentido eles começaram a ser os primeiros teólogos a estudarem as razões que estão por trás da revelação. Então foi assim que começou a surgir verdadeiramente a teologia. Alguns deles foram gnósticos no sentido correto da palavra. E aqui eu quero deixar claro uma coisa. Existia a sã gnose, ou seja, a sabedoria autêntica, o conhecimento da verdade, o conhecimento profundo da verdade. Existiam santos padres da igreja, principalmente os de Alexandria, que eram conhecidos como gnósticos, no sentido bom da palavra, porque eram muito sábios, muito inteligentes, principalmente Clemente de Alexandria e Orígenes, que eram de Alexandria, certo? Também está Tertuliano. Eu tinha preparado antes falar também um pouquinho de como cada um desses padres defendeu a falsa gnose.
Porque a gnose que a gente está falando naquela época antiga se chamava a falsa gnose, o falso conhecimento, certo? Mas, como o tempo é curto, a gente vai passar direto para a maior resposta que a igreja deu à falsa gnose, que foi dada, sem dúvida alguma, por Santo Irineu de Lyon, certo? A resposta que Santo Irineu deu à gnose é notável, pois não quis construir todo um sistema, mas ele dizia que bastava o Evangelho e a sua interpretação tradicional para derrubar o erro. Com a sua resposta, Santo Irineu teve o mérito de acabar organizando todo o pensamento cristão da sua época. É por isso que ele é considerado como o primeiro teólogo. Santo Irineu, então, é considerado como o primeiro teólogo. Na verdade, ele foi dando a resposta para a gnose e, no final, foi organizando as outras ideias que faltavam e acabou fazendo quase como um tratado de teologia, o primeiro que a gente tem conhecimento, certo? Também ajudou eficazmente a lançar uma luz sobre todas as sutilezas gnósticas que consistiam também em dividir Cristo. Como a gente viu, vocês viram que aqueles eons que falava Valentim, um era Cristo, o outro era o Espírito Santo, o outro era Jesus, que não era o mesmo que Cristo, então eles dividiam as coisas. E Santo Irineu fala, não é bem assim a coisa, e começava a explicar as coisas direito, certo? Irineu lutou muito para provar que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Para que vocês tenham uma ideia, esse problema está muito presente na igreja hoje, essa questão de Cristo. Alguns, talvez os teólogos já tenham escutado falar disso, mas nós vamos tratar do tema também. A questão do Cristo da fé e do Jesus da história. Certo? Eu vou falar do tema também. Mas, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, hoje a gente vê Jesus, muita gente vê Jesus, como um homem bom, mas um homem, não Deus. Um grande mestre do passado. Quantas vezes vocês já escutaram isso? Então, para a gente é mais difícil hoje provar que Jesus era Deus e verdadeiramente homem. Naquela época era o contrário. Eles acreditavam que esse Jesus era uma aparência divina, mas o difícil era provar que realmente tinha sido homem. Por isso, a força de Santo Irineu vai ser justamente querer provar que Jesus era a carne da nossa carne, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem como nós. Então, para vocês verem a diferença de épocas, às vezes a teologia tem que lutar num lado ou do outro lado, nessa prova de Jesus verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Passamos então a sua obra, a obra do Santo Irineu de Lyon, que se chama Diversos Héreses, que tem aqui para fazer propaganda, é pequenininha. Se a conferência vocês acharem chata, pelo menos vale a pena, porque em meia hora vocês vão ter um resumo de mais de 600 páginas. Acho que vale a pena, pelo menos, assistir a conferência, mas eu recomendo vivamente que leiam o livro. Vale a pena? E o verdadeiro nome da obra é Contra as Heresias, Denúncia e Refutação da Falsa Gnose. Esse é o título original que Santo Irineu deu ao livro dele, que está dividido em 5 livros. Certo? É o que a gente vai apresentar nessa palestra agora, nessa conferência. Primeiro livro. Nesse primeiro livro, ele nos expõe a gnose tal como ela é, para poder atacá-la melhor. Certo? Ele apresenta principalmente a doutrina de Valentim, que é o que a gente leu, mas depois cita todos os outros mestres conhecidos da sua época. Alguns eram valentinianos, que seguiam aquelas ideias de Valentim, como Secundo, Ptolomeu e Marcos. Mas ele vai falar de muitas outras escolas ou ideias próprias, como a de Simão o Mago, Menandro, Saturnino, Basílio, Carpócrates, Cerinto, os Ebionitas, os Nicolaitas, Serdão, que esse era o nome do cara, Marcião e muitos outros, certo? Várias outras seitas menores. E nós vamos ver depois, na seguinte conferência, algumas dessas ideias, das principais que foram mais fortes, tá? É interessante a comparação que ele faz desse livro com uma caça. Ele diz assim: para poder acertar o alvo com maior facilidade, devo identificar com claridade a besta. Está falando a besta como animal, certo? Mas se você vai caçar, você tem que ver muito nítido o que você tem que atirar. Ali está o animal, eu tenho que ver muito claro para poder apontar e acertar e derrubar. Então ele faz exatamente a mesma coisa, é o que ele quer fazer com a gnose. Como que eu vou poder responder a alguma coisa se eu nem sei o que é essa alguma coisa? Por exemplo, às vezes a gente ataca algumas seitas, algumas religiões, queremos dar resposta para as pessoas, mas
nem conhecemos essas outras coisas que a gente realmente está falando. E aí essas pessoas falam outras coisas, não sabia disso, não sabia disso, não sabia disso. Então primeiro a gente tem que conhecer bem o que a gente vai atacar, para saber como atacar, de que forma. Estou falando atacar, mas quero que o coração sacerdotal de vocês funcione dessa forma, não de atacar, mas de iluminar, de ajudar as pessoas a encontrarem a verdade, que é aquela que nós temos, certo? E Jesus Cristo nos deu com a sua revelação também. Então, isso é o que Irineu vai fazer com esse primeiro livro, deixar clara uma descrição minuciosa do sistema deles. E esse conhecimento ele obteve de duas formas. Primeiro, como bispo da cidade de Lyon. Muitos dos seus fiéis acabaram caindo nessas seitas gnósticas. E depois saíam e vinham falar para ele tudo o que acontecia lá. Mas ele não parou aí o conhecimento dele. Ele foi atrás dos mestres gnósticos. Ele foi falar com eles, ele foi aprender deles a doutrina que eles ensinaram. Então, o que ele nos ensina não é um escutei falar, não é um eu acho que. Ele tem fundo científico do que ele está falando, para poder responder. E é isso que se nos pede também, como sacerdotes, teólogos. Se eu vou falar contra alguma coisa, eu tenho que aprender bem o que é essa coisa, certo? E nos chama a atenção um modo irônico como ele faz. Você lê, tem muitas partes do livro que dá para dar risada. Está sempre atacando os caras como falando esses ignorantes, mas ele fala mais forte, certo? Ele diz o seguinte: de fato, o erro não se mostra como ele é, pois se for desnudado será reconhecível. Mas ao contrário, ele se mostra revestido de uma veste atraente e dá vontade até de rir ao dizê-lo, mas parece mais verdadeiro que a verdade. É assim que eles apresentavam a falsidade deles, certo? Passamos então ao que ele vai falando sobre a doutrina de Valentim. A gente leu a doutrina de Valentim, agora vamos ver um pouquinho o que ele diz da doutrina de Valentim. Nota-se na doutrina de Valentim uma grande imaginação. Eu acho que deu para a gente perceber isso. Todos os nomes são dados segundo o mestre que ensina a doutrina. E a confusão é grande, pois eles dão diversos nomes para a mesma entidade. Além disso, os utilizam sem critério, pois às vezes se referem ao protoprincípio como pai de tudo, sendo que pai é nome de outra das pessoas, e assim por diante. Então você nunca sabe exatamente de quem que eles estão falando. E assim os mestres podem mudar e explicar essa doutrina cada vez como eles quiserem. Eles podem mudar as versões como quiserem e tem resposta para tudo. Vocês mesmo, alguns já comentaram comigo, que falaram com pessoas que acreditam em coisas parecidas e falaram, você dá uma resposta, a pessoa sai por outro lado, e dá outra resposta por outro lado, sai por outro. É por isso, porque tem história para inventar. E todo o povo fica dependendo do conhecimento deles. É uma doutrina totalmente arbitrária e cada vez que aparecem esses nomes na Sagrada Escritura, eles o conectam de algum modo com o seu conto. Eles aplicam o mesmo sistema para os números. Sempre que na Escritura aparecem os números 4, 8, 10, 12, 30, é porque estão revelando os segredos gnósticos, das tétrades, ordores, décadas, dodécadas, mas só para aqueles que têm o conhecimento, para aqueles que sabem compreender. Com relação a isso, Irineu faz uma ironia maravilhosa que eu adoro. Diz Santo Irineu, as palavras dele: nada impede que qualquer outro possa definir o mesmo sujeito do seguinte modo: existe um certo proto-princípio real, pró-inteligível, pró-insubstancial, uma potência pró-cilíndrica. Com ele existe uma potência que eu chamo abóbora. Com essa abóbora existe uma potência que eu chamo vácuo. Essa abóbora e esse vácuo, sendo uma coisa só, emitiram, sem ter emitido, um fruto visível de todas as partes, comestível e doce. Fruto que, com linguagem humana, se chama melancia. Com essa melancia coexiste uma potência da sua mesma substância que eu chamo melão. Estas potências, ou seja, abóbora, vácuo, melancia e melão, emitiram todo o resto da multidão dos melões delirantes de Valentim. Então, assim é que Santo Irineu vai respondendo às besteiras que ele vai escutando. É muito legal ler o livro. Irineu também acha interessante pensar em como é possível que esses mestres chegaram a conhecer todas essas coisas, se o próprio Demiurgo, que é superior a eles e que os criou, não as conhece. O Demiurgo é ignorante, mas eles são conhecedores. E eles dirão
além disso, que toda a revelação conhecida por Israel é uma revelação de um Deus que não sabe nada, porque identifica um Deus dos judeus com esse demiurgo. Os que conhecem a verdade são só eles, porque tem uma luz que lhes vem diretamente do pleroma. Estes são os que serão salvos, só os que tenham esse conhecimento, essa gnose. Sobre o modo como eles manipulavam as Escrituras, Irineu dá o seguinte exemplo. Imagine um bom artista que faz um bom retrato do seu rei em mosaico. Agora chega alguém, desmancha a figura do rei, pega as mesmas pedrinhas e com ela faz a figura de um cão e sai por aí dizendo que essa é a figura do rei e acabam enganando alguns estúpidos, aqueles que não conhecem realmente o rei. Dá para entender? Isso é o que faziam os gnósticos. E ele dá outro exemplo aí, ou seja, aqui pega aquelas pedrinhas, faz o mosaico, faz a figura do rei, depois chega outro, mistura as mesmas pedrinhas, faz a figura de um cão e mostra, esse é o rei. Quem não conhece o rei, nunca viu o rei, vai acreditar. E eles fazem ele faz outra comparação também com os versos de Homero. Ele pega diversos versos de Homero, junta todos de diversas partes, junta que forma todo um poema e fala, olha um poema de Homero. Quem já leu Homero sabe que aquelas palavras são de Homero, percebe os mesmos autores, percebe a linguagem, sabe que é de Homero, acredita que aquele poema é de Homero, não tem nada a ver com Homero. Homero não escreveu aquele poema. E isso eles fazem com as Sagradas Escrituras. É por isso que é fácil enganar as pessoas, porque sentimos o cheiro, o sabor das Sagradas Escrituras nas coisas que eles falam. Mas não é a Sagrada Escritura e não é a verdade revelada. E assim eles enganavam as pessoas. E aqui eu tenho um exemplo claro. Bom, um exemplo. Tinha muitas outras. Para entender isso, vamos ver agora uma parábola gnóstica do filho do rei. E vocês vão perceber com o que eles estão comparando. Havia um príncipe longe da sua pátria, desde a sua infância. Ele esqueceu, portanto, involuntariamente a sua origem real. Este príncipe foi devolvido à consciência da sua dignidade pela mensagem que lhe traz uma águia. E agora ele realiza mais plenamente a sua verdadeira natureza devido ao vestido principesco que o seu pai lhe enviou, enquanto ele ainda estava de caminho ao regresso à casa do pai. Dá para perceber a comparação com a parábola do filho pródigo? Sim ou não? Algo tem, parece. Mas as diferenças são muito maiores e muito mais profundas. O filho pródigo tinha partido com plena consciência do seu lado. E o que fazia com que ele recordasse sempre da pátria perdida era a sua própria miséria. Ao regressar, ele é recebido diretamente pelo pai sem nenhum intermediário. E só depois disso ele reveste a veste da festa, a roupa da festa. E é a humildade que faz com que o filho extraviado regresse. É essa humildade que faz com que ele perceba a sua verdadeira condição e assuma, enquanto que o filho do rei, ao perceber essa carta celestial, esse aviso pela águia, só assim que ele percebe e é informado da sua condição vil, que não é e nunca foi a sua condição normal, natural. E se reconhece pelo que ele nunca deixou de ser, esse filho do rei. O filho pródigo, como não se julga digno nem sequer de ser um assalariado do seu pai, foi devolvido a todos os seus direitos filiais. O filho do rei vê abrir-se a porta da prisão, que era o esquecimento de si mesmo, e agora despreza os seus companheiros de miséria. Aqui tinha uma imagem do filho do rei e do filho pródigo. Dá para perceber a diferença e as implicações dessa diferença? São sérias, porque está por meio toda a questão do pecado, do arrependimento, da humildade, do perdão, da misericórdia. E isso não é superficial na nossa fé. E tudo isso que está presente na parábola do filho pródigo não aparece de jeito nenhum nessa parábola do filho do rei. É só uma pequena historinha que conta algo parecido. E assim eles vão mudando e modificando muito das Sagradas Escrituras, contando outras histórias, que é o que aparece também naquele livro do Mormon que a gente leu. E assim vai ser todo o livro. Bom, esse é o primeiro livro. Então, ficou claro? O primeiro livro é reconhecer essa besta, como dizia ele, para poder identificar e poder atacar melhor. Passamos ao segundo livro. Nesse segundo livro, a estratégia de refutação vai ser mais filosófica, ou melhor, simplesmente mais racional.
Na verdade, o que ele vai usar aqui é simplesmente o sentido comum. Basta isso para refutar muitos dos argumentos da falsa gnose. Irineu vai atacar então a lógica ou a ilógica do pensamento dele, certo? Depois vai perguntar sobre os nomes dos eões, a numerologia deles e, por fim, toda a arrogância que eles têm de pensar em que sabem mais que o Criador. E aqui eu vou dar também alguns exemplos do raciocínio que Irineu utilizava, que também é interessante, para que vocês aprendam como fazer esses raciocínios lógicos contra essas coisas ilógicas. Dizia então Santo Irineu assim: se Deus é a plenitude de tudo, é o pleroma, como poderia existir um Deus por cima de Deus? Se existe algo por cima dele, ou fora dele, quer dizer que não é a plenitude. Certo? Outra ideia. De onde vem o vazio? O vazio acho que é o nome de outra emanação dessas. Se é igual ao Pai em tudo, quer dizer que é da mesma natureza. Assim, quem o emitiu também é vazio, como Valentim, ele acrescenta aí. Se por acaso nasceu por si mesmo, quer dizer que está ao mesmo nível do Pai, que nasceu por si mesmo. Portanto, tem a mesma importância, ou seja, vazio. Outra. Se as coisas desse mundo foram feitas à semelhança das realidades superiores, aquelas foram feitas à semelhança de quem? Como é possível que as coisas daqui sejam imagem daquelas de lá, se são contrárias a elas e não podem ter nada em comum com elas? Como pode ser que a sabedoria seja ignorante? Para eles, buscar o Pai produz perfeição. Como é possível, então, que a Sofia, ao buscar o Pai, tenha produzido ignorância, paixão e etc? Algumas das ideias que Santo Irineu, certo? Agora, então, com relação à numerologia também, que são mais legais. Dizem que o Senhor tinha sido batizado com 30 anos para revelar a Triacôntade. Mas se estão contando como protoprincípio com os eões, sendo que este não deveria ser contado com eles, então temos 29 eões. Por outro lado, dizem que o unigênito emitiu também a Cristo e ao Espírito Santo, e ao limite e o Salvador. Mas se estes também são eões, então teríamos agora 34. Mas se esses são inferiores aos outros, como explica que corrigem os outros? Então teremos que buscar outro motivo para dizer porque o Senhor foi batizado com 30 anos. Outra. Se os 12 eões são representados por Judas, o 12º apóstolo, por que os 12 eões regressam ao pleroma e Judas não regressou aos 12? E o que acontece com os outros 10 eões? O Senhor não nomeou outros 10 apóstolos, mas 70 discípulos. O problema é que esse número não entra no que lhe serve, como poderiam ser o 3, o 8, o 10, o 12 e o 30, mas 70 não encaixa. Se aquela mulher com fluxo de sangue no Evangelho de Marcos representa os 12 eões, porque ela sofreu 12 anos, o que faz com que a outra que foi curada depois dos 18 anos, ou que foi curada depois de 38 anos? Outra ainda. O número 5 aparece muitas vezes nas Sagradas Escrituras. Soter tem 5 letras. Pater tem 5 letras. O Senhor abençoou 5 pães, saciou 5.000 homens. 5 eram as virgens prudentes, 5 as imprevidentes ou loucas. O rico do inferno tinha 5 irmãos, e assim uma infinidade de vezes. Mas esse número não corresponde a nada no sistema deles, portanto é inútil, nunca falam dos 5. Não é por isso que nós podemos dizer que existem 5 eões sobre o período. Então, tudo que eles vão falando dos números e das coisas que eles vão encaixando, tudo para eles tem sentido, mas se você pegar por outro lado e mostra para eles outros números, já não tem, já não encaixa as coisas deles. Essa é porque vocês aprendam também a responder às pessoas. Quando eles estão te mostrando uma coisa, qualquer pessoa que seja, ou qualquer doutrina estranha, não veja só o que ele está te mostrando, mas pegue ele pelo outro lado, das coisas que ele não está te mostrando. Certo? Aprendam com os santos padres a responder. Passando então ao terceiro livro. Nesse terceiro livro, Irineu vai usar o pensamento dos apóstolos contra as ideias gnósticas. E vai deixar para a posteridade um argumento teológico muito importante sobre a tradição da igreja. Certo? Muito importante o que acontece aqui. A tradição da igreja.
De fato, os mestres gnósticos ensinavam que as escrituras não transmitem integralmente, de forma correta, toda a verdade. E para isso serve a tradição, que, segundo eles, seriam os ditos dos apóstolos, que somente alguns tinham acesso. O que eles diziam que era a tradição? Os apóstolos transmitiam uma coisa em geral e alguma coisa secreta só para alguns. Isso não é a tradição, isso é falso. Isso é um conceito errado da tradição. E Santo Irineu corrige dizendo que a autêntica tradição é a que vem dos apóstolos e que, graças à sucessão dos apóstolos, é guardada na igreja, certo? Aqui eu faço uma conexão com o que Ratzinger, na sua época, nem cardeal ainda, em 1961, escreveu no seu livro Episcopado e Primado, que ele escreveu junto com Rainer, antes do Concílio Vaticano II, em 1961, sobre esse tema, justamente para mostrar a verdadeira tradição que ela era guardada na igreja, devido à sucessão apostólica nas sedes apostólicas. Esse é o critério de discernimento da pureza da fé dos apóstolos, certo? E Ratzinger vai utilizar esse argumento em favor, para poder explicar o que é a colegialidade da igreja. Lembrem a conferência que a gente tinha dado sobre o Vaticano II. Um dos principais documentos do Vaticano II é o Lumen Gentium, que trata sobre a igreja. Um dos temas principais dentro de Lumen Gentium é o tema da colegialidade. Ratzinger escreveu sobre o tema da colegialidade antes do Vaticano II e talvez também influenciou um pouquinho com as suas ideias dentro do Vaticano sobre esse tema, certo? Para que vejam a importância desse tema, e esse tema Ratzinger utilizou Santo Irineu, para que vejam que Santo Irineu, as suas ideias, o que ele escreveu, o que ele falou, tem a ver com o que estamos vivendo hoje, da colegialidade, um dos temas principais do último concílio. Para que vejam que não são coisas, ideias antigas, abstratas, velhas, tão presentes em nossa vida hoje. Porque é a mesma fé, como a gente falava no começo. Então, voltando a Santo Irineu. Com uma lógica simples, então, ele chega a dizer que se existisse tal doutrina secreta que os gnósticos falavam, essa haveria sido transmitida pelos apóstolos a todos os seus sucessores, e não por baixo do pano, como eles diziam. Mas nenhum dos bispos, sucessores dos apóstolos, ensinou algo parecido, secreto, que os mestres gnósticos dizem possuir. Santo Irineu vai dizer assim, vamos escutar ele. Mas esses mestres gnósticos, se opõem a essa tradição, considerando-se mais sábios, não só que os presbíteros, mas que os apóstolos mesmo. Só eles encontraram a verdade pura. De fato, segundo eles, os apóstolos teriam misturado as prescrições da lei com as palavras do Senhor, enquanto eles, e só eles, sem a mínima dúvida, sem qualquer contaminação, conheciam o mistério secreto ao estado puro. Que blasfêmia gravíssima contra o próprio Criador. Ao final, eles não estão mais em acordo nem com a Escritura e nem com a tradição. Até aqui Santo Irineu. Mas eu vou seguir com outro tema de Santo Irineu que ele dizia, porque é muito importante sobre a tradição que ele falava. Muito interessante. Ele dizia assim, sobre o elenco dos bispos. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos na igreja pelos próprios apóstolos e os seus sucessores até nós. Ele era bispo. E ele falou que ele podia fazer a lista até o primeiro apóstolo, certo? E eles nunca ensinaram a reconhecer, nem reconheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando por aí. Mas visto que seria uma coisa bastante longa, porque ele fala que ele podia fazer isso com todos os bispos existentes na época dele, mas como isso seria bastante longo e delicado, ele vai, então, as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos a maior e mais conhecida, a igreja fundada e constituída em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo. E é assim que Santo Irineu, então, até aqui o que ele escrevia. E assim, então, Santo Irineu vai nos deixar constância da primeira lista dos papas, que é conhecida na história, da qual se tem conhecimento hoje. E ele vai citar aquilo que conhecemos, Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, que ele diz que Clemente ainda conheceu os apóstolos, Evaristo, Alexandre, Sisto, Telésforo, que foi mártir, diz ele, Higino, Pio, Aniceto, Sóter e, presentemente, Eleutério. Eleutério é o bispo da época dele, bispo de Roma, o Papa. Mas vejam, são 12. É muito pouco tempo. Não estamos falando que cada Papa durava 50 anos. Eram poucos anos. Então, nós ainda sentimos em Santo Irineu
ainda a frescura e sabor apostólico da época dele. Estava muito próximo ainda dos apóstolos. Não estamos falando de uma época longe da origem da nossa fé. Outros temas teológicos importantes considerados por esse nosso primeiro teólogo. Outro tema muito importante na reflexão de Ireneu será sobre a unicidade de Deus. O que é isso? Deus é um. Primeiro, ele combate a ideia da multidão de deuses propostas pelos gnósticos, ou pelo menos a teoria deles sobre esse demiurgo como Deus. Certo? Eu deixo aqui só isso. Mas depois ele combate a divisão que eles aplicam a Jesus Cristo, separando o Jesus da história e o Cristo. Como a gente viu, eles punham entidades diferentes e que eram separadas. Certo? Que seria um leão que teria abaixado em Jesus no momento do seu batismo, que teria abandonado ele antes da cruz da paixão, etc. Nesse sentido, Ireneu e a sua doutrina é de utilidade também para os dias de hoje, de novo. Porque ideias semelhantes temos na igreja hoje, por incrível que pareça. E nós vamos comprovar isso depois quando falarmos da teologia. E o mesmo Papa Bento, no seu livro sobre Jesus de Nazaré, fala desse problema, e vamos ver nessa parte teológica. É o caso, por exemplo, eu peguei um exemplo, mas poderíamos ter vários, do padre Roger Hayek, que veremos nessa parte teológica depois, tá? E importantíssimo agora também, de novo, para a teologia, e isso é muito legal, é notar como Santo Ireneu, nesse livro que ele escreveu, que está aqui, que faz um enorme uso das Sagradas Escrituras. Pensem vocês, naquela época, existiam muitos outros livros que seriam os apócrifos. Existia o Evangelho de Pedro, existia o Evangelho de Mateus, existia o Evangelho de Judas, existiam cartas de outros apóstolos, todas elas, às vezes falsas, às vezes com ideias falsas, são chamados apócrifos, que a gente conhece. Mas naquela época não estava definido o que era canônico e o que era apócrifo. Não estava definido, ninguém sabia. Mas para que vejam como a tradição autêntica sabe onde está a verdade, em todo esse livro, todas as citações de Santo Ireneu, não tem nenhuma que ele cita um livro que depois foi considerado como apócrifo. E todos os que ele cita, depois foram considerados canônicos. Portanto, para que vejam que a tradição autêntica é o que levou a comprovar onde realmente estava a revelação autêntica dada por Deus. E que depois, nos seus anos, a igreja vai colocar como canônico, que é o que a gente tem na nossa Bíblia hoje, que ele não tinha a Bíblia como a gente tem hoje. Então, para que vejam a importância que tem Santo Ireneu na definição do cânon da Bíblia que nós temos hoje. Certo? Importantíssimo para a teologia. Passemos então ao quarto livro. Nesse quarto livro, os seus argumentos são baseados diretamente nas palavras de Nosso Senhor para refutar as teorias blasfemas dos hereges gnósticos. Em termos gerais, Santo Ireneu seguirá o seguinte percurso: buscará comprovar com os mesmos discursos do Senhor que existe um só Deus, que é Pai, e que é sobre esse Deus que falaram os profetas. Existe uma unidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ao final, termina recordando a doutrina do prêmio e do castigo eternos, que não são uma arbitrariedade de Deus, mas que depende das eleições de cada um durante a sua vida. E é nesse livro, e aqui eu termino nesse livro, é nesse livro onde aparece praticamente a frase mais famosa de Santo Ireneu, que é conhecida: a glória de Deus é o homem vivente, e a vida do homem é a visão de Deus. Essa é a frase mais famosa que todos conhecem de Santo Ireneu, está nesse quarto livro. Passamos então ao quinto livro. Sobre a doutrina desse quinto livro, o autor nos diz que, depois de comprovar as suas explicações com os textos dos profetas, dos apóstolos e do Senhor, agora somente falta completar um pouco alguns pontos doutrinais que ainda não tinham sido tratados nos livros anteriores. Isso significa o tema da ressurreição da carne, que vai tratar nesse livro, como da criação da carne por parte de Deus, que foi boa, não má, como dizem os gnósticos. Comentará sobre a recapitulação de todas as coisas, que é outro tema importante de Ireneu, e terminará comentando sobre o juízo e a sua teoria sobre o reino dos justos. No seu desejo de sublinhar o realismo carnal da restituição do homem ao estado paradisíaco,
Ele acabou cometendo o erro de apoiar-se na teoria judaizante do milenarismo. Essa afirma que depois da ressurreição se seguiria um período de 1000 anos de vida aqui na Terra, cheia de prosperidade e abundância. Esse foi o seu principal erro doutrinal de Santo Irineu, que nós podemos perdoar devido a todo o bem que ele fez com as outras coisas da teoria dele. Mas, como já dissemos antes, é lógico, não estava definido todas as teorias ainda. Então, ter um pequeno erro como esse em todas as outras coisas que ele nos apresenta, teologicamente falando, acho que ele pode ser perdoado e ser considerado um dos grandes padres da Igreja. E agora passamos já então à nossa conclusão. Depois de tudo isso que nós vimos, podemos ter em Santo Irineu um ponto firme na doutrina católica, certo? Toda a sua refutação dos erros dos hereges teve um sentido pastoral de proteção e de conversão. No fundo, ele está buscando a verdade e oferecendo a verdade. E essa se encontra na tradição da Igreja. Nós temos que ser humildes e aceitar a palavra de Deus como ela vem interpretada pelos seus transmissores autênticos, sucessores dos apóstolos. A sabedoria está, portanto, na humilde aceitação da doutrina da Igreja, como foi sido designado pela vontade de Cristo, e não em doutrinas secretas que permitiriam a salvação a um pequeno grupo de iniciados. Certo? A nossa fé é para todos, a salvação é para todos, não é para um grupinho que sabe alguma coisa. E para terminar, nos aproximamos do coração sacerdotal desse pastor de almas, que depois de destruir a heresia gnóstica, ele pede para amar aos pecadores para que se convertam. Vamos escutar então as suas palavras. Ele dizia assim: nós buscamos implorar-lhes para que não perseverem na fossa que eles mesmos cavaram, mas que saiam do abismo e deixem a escuridão. Convertendo-se à Igreja de Deus, serão gerados como filhos legítimos, conhecerão o Autor e Criador deste universo, o único verdadeiro Deus e Senhor de todas as coisas. Estas coisas pedimos insistentemente com a oração por eles, amando-os melhor de quanto eles estejam convencidos de se amarem a si mesmos. Por isso, não nos cansaremos de fazer tentativa de estender-lhes a mão com todas as nossas forças e possibilidades. Esse é o verdadeiro coração do pastor, que quer a conversão de todos, não só atacar os outros por atacar. Certo? Essa foi a resposta, portanto, de Santo Irineu nesse livro, Adversos Hereges, que recomendo, muito completo, que deve nos ajudar a que imitemos um Santo Padre a responder. Imitar também, principalmente com esse coração social, que levou a escutar a fundo, descobrir a fundo todo o problema e depois responder à altura, para poder proteger o seu povo das garras das heresias tão perigosas. Então essa é a nossa conferência da resposta de Santo Irineu à gnose antiga, e na seguinte primeira conferência da tarde nós vamos ver então aquele fio condutor da gnose antiga até praticamente os dias de hoje. Vamos terminar aqui.